Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Gostaria de chamar aqui à frente o Alex, a Michele, a Cristiane. Glória a Deus. Aleluias. Nós vamos apresentar a Isabelle, que significa, é um dos significados, casta, não sei se vocês já sabiam, pura, Deus é o juramento, Deus é plenitude. Isabelle partilha do mesmo significado de Isabel, do hebraico Isabel, que quer dizer casta pura. Sua origem remete ainda ao também hebraico Elisheba, que por sua vez deu origem ao nome latino Elizabeth, dos elementos El, que significa Deus, e Sabe, que significa jurar ou abundância, resultando, Deus é o juramento, Deus é plenitude. Amém? Vamos colocar de pé, vamos apresentar o Senhor, aleluias. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo foi apresentado no 8º dia após a sua circuncisão, ele foi apresentado diante do Pai. Ele veio do céu, se formou carne, depois ele foi apresentado ao Pai. E dessa maneira nós vamos apresentar a Isabelle também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, em nome de Jesus, crendo na Tua presença, crendo que os céus estão abertos sobre esse lugar, por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Tia Isabelle, casta, pura. Sabemos que o Senhor é a plenitude, que é de eternidade a eternidade e não tem fim. Que ela cresça em saúde, graça, estatura, sabedoria, diante de Deus, diante dos homens, com plena saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, nós colocamos o Alex, a Michele, na Tua presença, para que o Senhor dê sabedoria, para que eles venham, ó Pai, ensinar a Isabelle o caminho pela qual ela vai trilhar na Tua palavra, para que depois de grande, não venha se desviar, ó Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Dá sabedoria a esse casal, a Tua unção, a Tua graça, toda sorte de provisão, pelo poder do nome de Jesus. E abençoamos também o Isaac, ó Deus, aquele que deu motivo de riso. E a alegria vem do Senhor, que a alegria do Senhor reina sobre essa casa, sobre essa família, e que ela cresça em todas as áreas, e o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Abra sua Bíblia no Salmo 73, hoje vai ser ensinamento novamente. Semana passada foi ensinamento, a ênfase no ministério de Jesus Cristo ensinando, ministério de Paulo, ministério de Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo, se aplique ao ensino da palavra. Diz assim: certamente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, quase se escorregaram os meus pés, por pouco resvalaram os meus passos, porque tive inveja dos arrogantes, vendo a prosperidade dos ímpios, porque não há angústia para eles, pois seu vigor está inteiro. Não passam trabalhos como os outros homens, nem são açoitados como os outros homens. Portanto, a soberba os cerca como um colar, e se cobrem de vestes de violência. Os olhos saltam-lhes da gordura, conseguem com acréscimo os desejos do coração. Motejam e falam com maldade de fazer violência. Falam arrogantemente. Põem sua boca contra o céu
e sua língua percorre a terra. Por isso o meu povo se volta para eles e bebe em grandes sorvos suas águas e dizem: como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Eis aqui estes ímpios. Alcançaram riquezas sem turbação do mundo. Verdadeiramente, em vão limpei o meu coração. Lavei minhas mãos na inocência. Pois tem sido afligido todo dia e castigado todas as manhãs. Se dissera eu, falarei como eles, eis que a geração de teus filhos enganaria. Quando meditei para entender isso, foi um duro trabalho para mim, até que, entrando no santuário de Deus, compreendi o fim deles. Certamente os pusestes em lugares escorregadios, e os precipitas em uma completa ruína. Como hão sido assolados de repente, pereceram, consumiram-se de terrores, como sonho do que desperta, assim, Senhor, quando te levantes, desprezá-los-á como fantasmas. Encheu-se de amargura minha alma, e em meu coração sentia dores. Tão bruto era eu que não entendia, era como animal diante de ti. Contudo, eu sempre estou contigo, e me tomaste pela mão direita, e me tens guiado segundo o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Estando contigo, nada mais me deleita já na terra. Minha carne e o meu coração desfalecem, mas a rocha de meu coração e minha porção é Deus para sempre. Porque eis que os que se afastam de ti perecerão. Tu destruirás a todo aquele que de ti se afasta. Mas quanto a mim, o me aproximar de Deus é o bem. Coloquei no Senhor Deus minha esperança para contar todas as tuas obras. Amém? Asaf, ele é o músico. Dos Salmos 73 a 83, é escrito por Asaf o Salmo 50. Alguns estudiosos atribuem a dois Asafs. Um antes do exílio da Babilônia e o outro após o exílio da Babilônia, em que Israel ficou escravo da Babilônia. Mas esse aqui, que é o 73, no caso, ele é do líder de louvor levantado por Davi. Ele era músico, né? Mas como aqui não é um sermão biográfico, nós não vamos falar da biografia dele, nem aprofundar na vida dele. Nós vamos ver qual era o foco de Asaf, para que ele ficasse perturbado de tal maneira que ele quase desviou dos caminhos de Deus, ele quase afastou da presença de Deus. O foco dele está no versículo 3. Porque tive inveja dos arrogantes, vendo. Na outra versão, na minha, fala e via. Ele via a prosperidade dos ímpios. Então ele via isso, o foco dele não estava na questão espiritual. Ele estava voltado para as coisas materiais. Aquele que ele podia ter, aquele que ele possuía. Então o foco dele estava nas coisas materiais. Por isso, ele ficou com inveja. O versículo 3 ele fala, olha, porque tive inveja dos arrogantes. A inveja chegou no coração de Asaf. A amargura e revolta contra Deus também chegou no coração dele, que é o versículo 21. Encheu-se de amargura a minha alma. Ou em outra versão, amargou-se o meu coração. Uma outra versão diz, fiquei amargurado. Mais uma outra diz, estive revoltado contra Deus. Então ele viu a prosperidade dos ímpios e teve inveja. Ele viu que os ímpios não sofriam doenças, acumulavam riqueza, não sofria quanto as pessoas que não tinham dinheiro, que não tinham recurso, né? Não tinham as dificuldades.
era como se fossem imortais, e os ímpios zombavam de Deus, levantavam a voz contra o céu, eram gananciosos, arrogantes, blasfemavam contra Deus. Então, ele teve inveja. E o que aconteceu? O coração dele se amargou. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que não tenha no meio de vós raiz de amargura, porque ela pode brotar e contaminar a igreja. A raiz de amargura, ela pode brotar de um coração, e se a igreja não vigiar, ela vai contaminando outros corações, diz o escritor aos Hebreus. E ele ficou como que fora de si. No versículo 22, tão bruto, na outra versão, fiquei embrutecido, que não entendia, era como animal diante de ti, irracional. Uma pessoa que sai da presença de Deus está fora de si. O filho pródigo, quando ele saiu, ele ficou fora de si. Quando ele lembrou, caindo em si, ele voltou a ter raciocínio, ele voltou a ter consciência da posição que ele estava, e que o pai estava esperando ele, com tudo aquilo, o anel, a sandália, a festa. Então estava tudo preparado, ele caindo em si, porque estava fora de si, ele lembrou, voltarei ao meu pai. Quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão? Eu vou voltar e dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno que me chame de filho, trata-me como um dos teus empregados. A história os irmãos já sabem, que ele foi recebido com festa. Então Asaf aqui, ele ficou com inveja, amargura de coração, e ficou como que fora de si. O versículo 2 fala que por pouco ele afastou da presença de Deus. Quanto a mim, quase se escorregaram os meus pés. Por pouco resvalaram os meus passos. Então, isso que aconteceu com ele. A conclusão de Asaf, o que ele concluiu na vida dele, antes dele voltar para a presença de Deus, ele teve a conclusão de que não valeu a pena conservar puro o coração. Para que eu estou me santificando? Não vale a pena. Isso ele fala no versículo 13. Ele diz, verdadeiramente em vão limpei o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Às vezes a gente pensa dessa maneira, vem essas ideias na nossa mente, que não vale a pena você estar orando, não vale a pena você estar lendo Bíblia, não vale a pena você estar investindo no reino de Deus. A gente gasta dinheiro com tanta coisa e não compra um bom livro, um bom filme, uma boa ministração, boas Bíblias de estudo. Eu me edifiquei muito com Bíblias de estudo. Eu era novo convertido, e quando eu entrei na livraria, eu procurei as Bíblias, comecei a olhar. Eu não sabia de nada, nem Mateus, Lucas, não sabia de Jesus. Quando eu comecei a ver as referências, eu falei, essa Bíblia vai me ajudar. Aí eu comprei a Bíblia Vida Nova do Russell Shedd em 1982. Uma Bíblia de estudo que tinha nota homilética e vários recursos ali. Então, ele fala, não valeu a pena estar na presença de Deus, não valeu a pena manter o coração puro, não vale a pena afastar do pecado, abominar o pecado, não vale a pena servir a Deus com integridade de coração e pureza de coração. Isso chegou ao coração dele, porque teve um momento da vida dele que ele vacilou, ele olhou para o ímpio, a prosperidade, e ele ficou com inveja, e ele começava a ver como é que esse povo prospera, blasfemando contra Deus, arrogante, oprime as pessoas, não respeitam ninguém, e aquilo entrou no coração dele, ele deixou aquilo entrar no coração dele. Aí eu volto lá na QSC 15, um dia em 1997, eu passei um ano sem comprar nada, sem entrar R$1 na minha carteira, e entrei 30 dias de jejum, de oração. Foi uma crise financeira muito forte, que eu entrei em jejum um ano, ou um mês para aguentar essa crise, jejum de 12 horas por dia, e muita oração. O meu coração, ele não ficou triste nenhum momento, meu semblante não caía, e eu pregava com fogo, com unção, com entusiasmo, por causa da presença de Deus.
Mas teve um dia que eu ia subir na rua, na QSC14, tinha uma casa com 4 carros importados na porta. Eu estava subindo para a igreja, parei diante daqueles carros, falei, puxa vida, eu sem carro e devendo tudo, e esses 4 carros. Aí a palavra de Deus veio sobre mim dizendo, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Aquilo trouxe um refrigério e foi a pregação da noite. E a vida Zoe, a vida de Deus, a vida espiritual, não é essa vida material. Quando Jesus fala da vida, que ela não depende das coisas materiais, dos bens que a gente possui, ele está falando de uma vida espiritual firmada em Cristo Jesus, onde nós temos a natureza de Deus dentro de nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós, e nos tornamos um só Espírito com Cristo. E aí veio essa palavra, veio tanta alegria, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso foi o suficiente para trazer libertação dos meus sentimentos. Glória a Deus por isso. Qual era a solução para Asaf? A presença de Deus, versículo 17. O 16. Quando meditei para entender isso, foi um duro trabalho para mim. 17. Até que, entrando no santuário de Deus, compreendi o fim deles. Ele teve que entrar na presença de Deus. Em Malaquias o povo murmurava, dizendo, é inútil servir a Deus. A Bíblia diz que Deus ouvia os povos de Israel falando isso. Deus ouvia eles falando que era inútil servir a Deus. E a Bíblia diz que Deus escreveu o nome de cada um na palma da mão como memorial. E disse assim, e verão qual a diferença, o fim do justo, do injusto, do ímpio e do perverso. Ele coloca lá em Malaquias, porque Deus ele vê. Quando você pensa que não vale a pena servir a Deus, mesmo que você não abra a boca, Deus está ouvindo o seu coração. Deus ouve o seu coração. Então, ele ouviu aquele povo falar, é inútil. Ele viu Asaf falar. E Asaf teve que entrar na presença de Deus para ter um discernimento. Então ele entrou na presença, ele precisou de refrigério da parte de Deus. Porque a gente lendo aqui, parece que é uma coisa simples, mas pensa o seu coração perturbado a ponto de você pegar e falar assim, é inútil eu servir a Deus, é inútil eu me conservar puro, é inútil eu me afastar do pecado, é inútil eu conservar a vida de oração, eu tenho contas para pagar, coisas que estão acontecendo, e o vizinho meu ali, ele faz tudo de errado, ele abomina a Deus, ele não crê em Deus, ele blasfema contra Deus, e está próspero, tudo para ele vai bem, ele não tem doença, e se tiver tem bons planos de saúde, e eu não tenho condições de pagar um bom plano de saúde, e a fundação hospitalar está falida, a segurança está falida, a educação está falida, os filhos deles estudam nos melhores colégios, alcançam os melhores empregos, e aí eu vou olhar para isso, meu coração vai fechar realmente para as coisas de Deus, porque eu estou olhando para a terra. Jesus disse através de Paulo, pelo Espírito Santo, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive, e a vossa vida está escondida nele. Então nós temos que olhar para cima, nós não podemos olhar para a circunstância material, nós não podemos olhar para as coisas físicas. É claro que é bom ter a sua casa, é bom ter o seu carro, é bom ter dinheiro no bolso sobrando, é bom fazer aquela viagem, é bom comprar um lote de 830 metros ou 1000 metros, fazer a casa dos seus sonhos ali. Tudo isso é bom, é válido. O perigo é você colocar o seu coração nessas coisas quando você não tem, e olhar para as pessoas e deixar descer no seu coração inveja, amargura. Você começa a ficar amargo, coração fechado. Você se revolta contra Deus, e Deus lá do alto, Ele está esperando que nós voltemos para Ele, entremos na presença dEle, para Ele mostrar o caminho da provisão. Deus tem provisão para o seu povo. No deserto, o povo não precisou de calçados, não precisou de panificadora, pão do céu, não precisou de ir para a feira dos goianos comprar roupa, porque as vestes dele não envelheceram. Eles tiveram toda a provisão, toda a suficiência de Deus lá no deserto.
Elias, quando ele estava no ribeiro, antes dele ir, Deus falou com ele: vai para o ribeiro de Querite, eu dei ordem a um corvo para que te sustente com pão e com água. Depois acabou ali o pão, a água, secou-se o ribeiro, e aí Deus falou: agora vai a Sarepta, tem uma viúva que eu ordenei que te sustente. Como é que uma viúva vai sustentar um profeta com um pedaço de bolo? Ela falou: só tem esse pedaço, eu vou comer, mas o meu filho vamos morrer. Aí o profeta: vai lá, faz, e me deu o primeiro pedaço. A provisão veio para aquela mulher num tempo de fome, em toda aquela região. Então Asaf, quando ele entrou na presença de Deus, aí ele concluiu no versículo 1 que Deus é bom, porque esse salmo é dele, ele escreveu depois que ele passou disso. Certamente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Então Deus é bom. Deus era a sua proteção e a sua força. Versículo 23, 26, 28. Ele fala: contudo, eu sempre estou contigo, me tomaste pela mão direita, me tens guiado segundo o teu conselho, depois me receberá em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Estando contigo, nada mais me deleita já na terra. Nada traria mais prazer para ele, porque ele entrou na presença de Deus, ele desfrutou da presença de Deus. Na presença de Deus há plenitude de alegria, à direita de Deus delícias perpetuamente, porque quem está à direita é o Senhor Jesus Cristo, a posição de autoridade. Deus orienta através da sua palavra. Ele fala no versículo: me tens guiado segundo o teu conselho, versículo 24. Ele passou a ser guiado pela palavra. Deus se tornou o prazer dele. O versículo 25 no final: nada mais me deleita já na terra, a não ser a tua presença. Estando contigo, nada mais me deleita na terra. Ele diz: é bom estar na presença de Deus. O versículo 28: mas quanto a mim, o me aproximar de Deus é o bem. Não me afastar de Deus, me aproximar de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus. Quando o meu coração está amargurado, eu tenho que ir até Ele, porque a cura só vem diante dEle. Você pode fazer terapia, você pode fazer um monte de coisa, mas se você não voltar a si, chega a Deus: eu estou com o coração amargurado, estou aqui para ser curado, Espírito de Deus, tenha liberdade, trabalhe o meu coração. Com certeza Deus vai tratar o nosso coração. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Abra lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4. Isso é só a introdução, viu, irmãos? E é sério. Fiquem atentos. Eu fiquei exausto porque essa palavra veio de manhã. E vem tudo de uma vez. Você tem que botar no papel, porque senão eu não guardo isso aqui. E fui terminar, acho que era quase 5 horas da tarde. E começou de manhã esse fluir. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Então, uma coisa: Deus falava aos pais pelos profetas, depois falou ao Filho, pelo Filho, né? Jesus Cristo, através do Filho. O Filho foi e rogou ao Pai e enviou o Consolador, e hoje ele fala pelo Espírito. O Espírito é o responsável, a terceira pessoa da Trindade, de conduzir a igreja. O Espírito Santo é o responsável a guiar a igreja a toda a verdade, a ensinar a igreja, anunciar as coisas que hão de vir.
O Espírito Santo, ele não vai falar dele mesmo, olha, eu cheguei, sou o Espírito Santo. Ele vai falar o que tiver ouvido do Pai a respeito do Filho e vai transmitir à igreja. Por isso que a igreja tem que estar conectada com o Espírito de Deus. Não só com a presença que habita em nós, mas ter uma intimidade com Ele e ser sensível à voz do Espírito e discernir a voz dEle através das Escrituras, a voz do interior. Testemunho interior, quando ele fala na nossa consciência. João 14, versículo 16, versículo 17. Mas o que tem a ver com a pregação de Asaf? Você vai entender. Quando estava cantando a música, rogarei ao Pai outro consolador, quase caí ali, porque, meu Deus do céu, confirmando a palavra, a unção veio. Eu rogarei ao Pai, João 14, 16. Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, não é 15, 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João 16, versículo 13 e versículo 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amém? Tema da pregação: entrando no descanso e no refrigério de Deus através da oração em línguas. Sim, Senhor. Entrando no descanso de Deus, entrando no refrigério de Deus, através da oração em línguas. Por quê? Porque era o que Asaf estava precisando, mas ele não tinha esse recurso naquela época. Os homens do Antigo Testamento não tinham o Espírito habitando dentro deles para ensinar. O Espírito Santo vinha sobre o sacerdote para fazer todos os rituais, todo o sacrifício. Vinha sobre, mas não habitava, porque o homem não estava preparado, não tinha nascido de novo. O Espírito vinha sobre o rei, com a unção real, para dar sabedoria, para governar a nação. O Espírito vinha sobre o profeta, para que ele exercesse o ofício de profeta. Mas não habitava dentro do profeta, não habitava dentro do rei, não habitava dentro do sacerdote. E ele habita em você. Ele habita em você. O Espírito Santo está em você. Ele é real. Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Eu vou até o Pai, rogarei para que o Consolador venha. E Ele estará em vós para sempre. Então, Davi, Abraão, Moisés, Daniel, Asaf não tiveram essa oportunidade. Eles estavam vivendo a outra dispensação. Os apóstolos nos evangelhos também não estavam nessa dispensação. Só no finalzinho do evangelho, em João 20 ou foi 21, que Jesus soprou o Espírito Santo nos 11. Porque Judas não estava lá e Jesus falou: assim como eu fui enviado, eu envio a vós, recebei o Espírito, e soprou neles. E eles receberam o Espírito, os 11. Depois foi a experiência no cenáculo, no 120, no Pentecoste, quando o Espírito Santo veio como língua repartida de fogo e desceu ali e encheu aquelas pessoas da sua presença. Então, irmãos,
a oração em línguas, ela vai trazer refrigério, vai trazer descanso e algumas outras coisas. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando o Espírito Santo veio, a primeira manifestação foi línguas. Mesmo que seja línguas como sinal para os incrédulos, onde eles estavam falando a língua sobrenatural, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. O Espírito Santo concedia as línguas, mas quem falava eram os 120. Então, quando ele desceu em Atos capítulo 2, todos ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas. Era algo sobrenatural que mais ou menos de 12 a 16 nações entenderam no próprio idioma, na língua nativa. É uma manifestação do Espírito de Deus que leva alguém a falar uma língua que nunca estudou, de uma maneira sobrenatural, e quem está falando não está vendo, só depois fica sabendo que falou. O David Robertson já falou em alemão, francês, espanhol, né? Ele pregando na televisão, uma pessoa que é da Alemanha ouviu a mensagem e falou como ele aprendeu esse alemão tão fluente. Ele falou, não sabia que estava falando em alemão, eu estava orando em outras línguas, estava esperando a interpretação, não veio a interpretação, e ele pensou que estava falando ao vento. A mulher entendeu em alemão, perfeito, Deus ministrando na vida dela. Então, Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, o Espírito Santo veio. Abra lá, irmãos, Atos, capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então o Espírito Santo veio e marcou ali com as línguas como sinal para os incrédulos, porque na verdade é 4 tipos de línguas. Línguas para edificação pessoal, é a língua que você recebe quando você é batizado no Espírito Santo, que em Coríntios 14, 12 diz, quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, e visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Então é a língua que ninguém entende, não tem interpretação, é a língua que você recebe quando você é batizado no Espírito Santo. Línguas para edificação coletiva, é a língua com interpretação. O Espírito manifesta, alguém começa a falar em línguas, e há uma interpretação, é equivalente à profecia, edifica a igreja, porque alguém fala e outra pessoa interpreta, ou ela mesma interpreta, a igreja recebe a manifestação da mente de Cristo, e aí a igreja é edificada. Língua como sinal para os incrédulos, a que aconteceu em Atos, onde eles oravam em línguas, e todas as nações entendiam na sua língua nativa, e línguas que se estendem a gemidos intercessórios. É o mais profundo nível de intercessão. Atos capítulo 10, versículo 45, 48. Atos capítulo 10, versículo 45 ao 48. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Ponto e vírgula. Por que eles viram que os gentios receberam o Espírito? Continua. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro,
porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós recebemos lá no Pentecoste, eles também receberam o Espírito Santo? Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Atos capítulo 19, versículo de 1 a 6. Aleluia. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Então são pessoas que criam, eles creram em Jesus Cristo. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Como você vai receber algo que você não conhece? Como você vai receber algo que você não sabe se nem existe? A Bíblia diz: todo aquele que me invocar será salvo. Como invocará aquele que nada ouviram, aquele que eles não conhecem, não crê? Como crerão naquele que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Eles não ouviam falar do Espírito Santo, eles não sabiam que existia o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo orientou cada um deles a vir num culto de avivamento, numa vigília, numa cruzada, numa conferência de unção, 30 dias de jejum. Foi isso? Não. Impondo-lhes as mãos, Paulo veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. A experiência do batismo no Espírito Santo é algo subsequente à salvação. É um direito daquele que nasceu de novo, porque você recebeu Jesus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, você se tornou um filho de Deus, você se tornou uma nova criação, você se tornou um só Espírito com Cristo, o Espírito habitando dentro de você, mas é necessário um revestimento de poder, o Espírito Santo vir sobre. O poder do Espírito Santo para capacitar você para fazer a obra de Deus, para curar os enfermos, para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para fazer todo o serviço do reino de Deus, é necessária a unção do Espírito Santo. Por isso que o sacerdote tinha o Espírito sobre, o rei tinha sobre, os profetas tinham sobre. Por isso que lá em Atos capítulo 6, os diáconos têm que ter boa reputação, sabedoria e ser cheio do Espírito Santo. Para servir as mesas tem que estar cheio do Espírito Santo. Para orar pelas pessoas tem que estar cheio do Espírito Santo. Para expulsar demônios tem que estar cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele move de tal maneira que quando o dom da fé opera, vem uma ousadia sobrenatural, que você faz coisas que depois você duvida que foi você que fez. E não foi você que fez. O Espírito de Deus, através de você, é que faz milagres. O que oração em línguas tem a ver com o texto de Asaf? Primeiro, Asaf precisava da presença de Deus. Mas e daí? E daí que nós estamos na dispensação da graça. O tempo de Asaf passou. A oração em línguas vai trazer maior sensibilidade espiritual. Quanto mais você orar em línguas, você é mais sensível espiritualmente. Você tem sensibilidade maior de ouvir a voz de Deus. Você tem sensibilidade de perceber a unção e a presença de Deus. Por quê? João 4:26 diz: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não é homem. Deus é Espírito. Os adoradores têm que adorar a Deus em Espírito. Quando nós oramos em língua, o nosso Espírito é que ora. A Bíblia diz que nós oramos em outras línguas. O nosso espírito ora de fato, a nossa inteligência não tem nada a ver com esse tipo de oração.
Porque se você raciocinar para orar em línguas, você não ora. Você vai querer ver anjo, você vai querer ver bola de fogo, você vai querer sentir arrepio, você vai querer ter uma sensação externa. Essas sensações, ela provém da alma. Eu expulso demônios pela fé, eu imponho as mãos sobre os enfermos pela fé, eu oro em outras línguas pela fé, porque eu recebi no dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Então, traz maior sensibilidade espiritual, porque é uma oração de espírito para espírito. Abra a sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 24. Aqui é assim, se você quiser ofertar, não há liturgia, você é livre, amém? Não se constranja. E se eu não ver, eu não falo de dinheiro. Eu nem lembro. E é bom não lembrar. É bom que o Espírito Santo lembre. O Espírito Santo mova. O Espírito Santo gere liberalidade. Amém? Se bem que tem ofertas organizadas, né? Quando eu for para Macedônia, para que não precise fazer quando eu estiver aí, né? Tem. Ofertas planejadas. João 4, 24. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Nós somos um espírito. Nós possuímos uma alma. Nós habitamos em um corpo. Abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu estou correndo por causa do tempo. Mas os irmãos estão entendendo, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A linha de divisão entre o espírito e a alma é tão tênue que só a palavra pode fazer essa divisão. Só a palavra diz o que é espírito, só a palavra diz o que é alma. Se você tem uma determinada reação, você vai saber se é alma pela palavra. Então, olha só, 1 Coríntios 14, versículo 14 e versículo 15. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e versículo 15. Porque se eu orar em outras... Aqui eu estou lendo na linguagem de hoje, tá? Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. Isso é a linguagem de hoje. A revista atualizada vai falar, se eu oro em língua, o meu espírito ora bem de fato, mas a minha mente fica infrutífera, ou seja, não produz fruto, ela não está em operação. A minha mente ela não opera na oração em línguas, ela opera na oração na minha língua nativa. Quando eu estou orando em língua, é o meu espírito. Quando eu estou orando, Deus de poder e de glória, minha alma tem sede de ti. Eu estou usando a minha inteligência, eu uso os meus sentimentos, eu uso o meu vocabulário da terra. Quando eu oro em língua, eu uso a linguagem da minha pátria que está no céu. Eu uso a linguagem da família de Deus, porque é o meu espírito nascido de novo que está orando. Por isso que há uma sensibilidade espiritual, e eu tenho experimentado essa sensibilidade. Eu creio que muitas pessoas têm experimentado quando você está lá no seu quarto. Obrigado, Raquel, obrigado, Rosângela. Tomo muita água de sede, né? Lá no quarto eu não sinto nada. Lá no quarto eu sinto cansaço. Lá no quarto a minha garganta seca, eu tenho que tomar água toda hora. Eu estou orando em língua o tempo todo. Estou orando em língua dirigindo o carro. Estou orando em língua fazendo o almoço. Estou orando em língua lavando roupa. Se bem que a máquina é que lava, mas eu tenho que projetar essa máquina. Então, há uma sensibilidade. Começa a perceber a unção, começa a perceber a palavra. É como aquela madrugada de 4h25, eu tinha que levantar, anotar, porque a revelação vem de uma vez. Isso aqui começou umas 8 horas para 9 horas, fui sair desse computador, umas 4 horas da tarde, eu parei só para almoçar. E veio hoje, eu não tinha palavra para pregar e tal,
e não me preocupei, só orando, adorando a Deus, meditando em salmos, lendo salmos. E aí começou a vir, eu comecei a digitar. Eu cheguei a exaustão, quando estava 4, 5 horas da tarde, estava exausto. Você digitando, pensando, sentado. Mas como você é espírito, e você ora a Deus que é espírito, em outras línguas, você começa a ficar sensível. Então, tem algo a ver com a presença que Asaf precisava. Asaf precisava de revelação. Você começa a orar em línguas, a palavra começa a se revelar em você, à medida que você lê a palavra, você se entrega à palavra, você começa a ter revelação. Abre em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Eu vou ler em duas versões. Da linguagem de hoje eu não sabia, eu fiquei maravilhado com a linguagem de hoje. Eu não gosto dessa linguagem, mas eu fiquei maravilhado. Mas eu vou ler aqui na revista atualizada que diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ou, na linguagem de hoje, pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Eu estou orando em língua, eu estou falando verdades secretas. Essa palavra no Strong, que é um dicionário de grego, quando ele fala palavra mistérios, você clica, vai abrir um retângulo que vai dizer segredos divinos que a mente humana não compreende. Por isso, quando eu oro em outras línguas, eu não falo a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Quem vai entender, irmãos? Eu chegar, rebalaba, suriandere, tá louco. Por isso que não é a ordem do culto, tem que falar em português, a igreja não vai entender, a igreja não vai ser edificada. Mas quando ao mover, aí nós podemos falar, beber do Espírito, cantar em línguas, é outra coisa. Mas quando nós oramos em línguas, falamos mistérios, ou pelo poder do Espírito Santo, falamos verdades secretas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, ele é bem conhecido. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, rastomantuí dekébia, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Colossenses 1, 26, 27. David Hobbes citava esse texto, eu não entendia, e eu não concordava. Depois de ver dezenas de vezes que eu fui compreender, isso que está sendo ministrado hoje, surgiu quando o pastor Marcelo pegou a fita do Irineu Grubert, me emprestou, que era do marceneiro, que eu esqueci o nome dele, o Gilmar. Eu peguei o videocassete da irmã Helena emprestado, e aí eu pedi autorização para o Gilmar para copiar essas fitas de VHS, 2 fitas do Irineu, na Colômbia, e ele estava ensinando isso aqui. Aí eu gravei as fitas, e fui ouvindo, 1 vez, 2, 3, 10, 20, 30, estraguei a fita, e eu passei para o iPod, consegui converter em DVD, o iPod quebrou a película, mas está lá. Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 27. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e da geração, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Eu consultei o léxico grego, essa palavra mistério é a mesma que está em Coríntios, e capítulo 14 e no capítulo 2. Quando nós oramos os mistérios, nós oramos quem é Cristo em nós, quem é Jesus através de nós, a esperança da glória. A mente não entende, mas o meu espírito está em comunicação direta com o Pai,
Eu estou orando pela fé sem sentir nada, eu não entendo nada, eu não domino essa oração. Essa oração é uma entrega de fé, onde a alma não entra, a alma fica perturbada. Eu estou orando, nada acontece, eu estou orando, eu não estou entendendo, está da mesma maneira, mas se eu perseverar, rabachandarabalaba, hora após hora, após hora, após hora, quando você menos espera, pá! Você começa a sentir um ambiente de unção dentro do seu quarto. Puxa, hoje está diferente. Oh, aleluia, glória a Deus. Você começa, às vezes, Deus permite você sentir uns arrepios. Sim, permite. Ele permite você sentir uns arrepios. Você está dormindo, você perde o sono, porque vem a palavra, eu tenho que anotar isso aqui, é muita coisa. Espírito, segura que eu tenho que anotar aqui. É a revelação em fração de segundo. A nossa mente não processa, tem que botar no papel, tem que botar no caderno, tem que botar no computador, senão você perde tudo. Se bem que ele lembra depois, mas é bom anotar. Então, Asaf precisou da presença, ele entrou na presença e ele teve a discernimento. A oração em língua te traz a sensibilidade espiritual, a revelação da palavra, refrigério e descanso. Isaías capítulo 28, versículo 11. Pelo que, por lábios gaguejante, bababaratarabachandará, por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: esse é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Paulo fala dessa palavra lá em Coríntios 14, referindo a língua como sinal para o incrédulo. É uma manifestação do Espírito, como foi a de Atos. Onde a igreja está orando, ele coloca a questão do culto, da ordem do culto, para que não orem todos ao mesmo tempo, porque se entrar alguém que não conhece a Deus, não tem experiência com Deus, ele não vai compreender. Agora, quando é manifesto os segredos do coração, aí depois ele entra falando desse texto de Isaías, citando esse mesmo texto. A oração em línguas, o efeito dela, quando você ora em línguas, um outro benefício. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16, versículo 17. Ora um benefício dessa oração. Se tu bendizeres a Deus apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graça? Visto que não entende o que você diz. Então não está entendendo, eu estou orando em espírito. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Na linguagem de hoje, como é que uma pessoa simples, que estiver na reunião, poderá dizer amém, a oração de agradecimento que você fez, ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo, porque eu posso bem dizer a Deus em outras línguas, eu posso dar graças a Deus em outras línguas, expressar a gratidão em outro nível, estabelecendo cânticos espirituais. Olha, irmãos, eu fui desafiado uma vez por um irmão, no artigo, eu não sei se foi do Ronquenole, do Integrity Music, um daqueles cantores ali fez o seguinte desafio: dê ação de graças a Deus, começa 10 minutos por dia. O Salmo 100 diz que é o protocolo para você entrar nos átrios. E outro foi mais ousado: cante em línguas 15 minutos por dia. Você vai ver que em pouco tempo a unção vai começar a te pegar de uma forma diferente. Por isso que eu gosto de cantar em línguas. Eu canto muito em línguas. A oração em línguas leva você a engrandecer a Deus. Pedro falava, Cornélio, aquela turma que estava com ele, o Espírito Santo desceu sobre eles. Aí eles se admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Mas você fala: pastor, glória a Deus, eu não sou Asaf, mas a minha condição é a mesma dele, eu não oro em línguas. Como é isso? Irmãos, nós cremos que a oração em línguas é para todo aquele que crê. Jesus diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Qual o primeiro sinal sobrenatural? Em meu nome expulsarão demônios.
O segundo sinal sobrenatural: falarão novas línguas. Por que é sobrenatural? Porque os outros dois também são sobrenaturais. Pegarão em serpentes, se beberem alguma bebida mortífera não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. São 4 sinais, e esses 4 são sobrenaturais. Expulsar demônio é sobrenatural. É porque há uma linha que diz que falarão novas línguas, é não falar palavrão, você vai falar diferente, você não vai murmurar. Mas, irmãos, eu não preciso desse padrão, porque Paulo fala nas epístolas, o nosso proceder: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não mintais uns aos outros, pois sois irmãos. Há uma doutrina de como você se procede, de quando você anda, como você trata o seu semelhante. Mas nesse caso aqui, esses sinais, todos eles são sobrenaturais. Se são sinais para que eu tenha fé e acreditar que vai acontecer, eu não preciso ter fé para falar de uma maneira educada. Para mim não é um sinal. É um sinal quando eu vou usar a fé para falar, me expressar de uma maneira sobrenatural. E ele fala: em meu nome falarão novas línguas. Por que é para todo aquele que crê? Irmãos, 3 experiências em Atos. Todas elas, ninguém ficou de fora quando o Espírito Santo desceu. Ninguém, nenhum. No cenáculo estava reunido 120 pessoas. Eles estavam orando, aguardando a promessa, o Espírito Santo. 10 dias. Quando de repente veio um som, como que de um vento impetuoso, e línguas de fogo pousou sobre cada uma daquelas pessoas. A Bíblia diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Todos falaram em outras línguas. O Espírito de Deus concedeu a todos essa linguagem ali naquele momento. Aí se você vai para o texto de Atos capítulo 10, quando Cornélio não conhecia a Deus, não tinha experiência com Deus, a experiência que ele teve foi de uma visão. O anjo apareceu para ele, ele dava esmola, era um homem de oração, mas não era salvo. O anjo falou assim: chama Pedro, ele vai falar para você palavra a quais salvará tu e a tua casa, vai ser salvo. Pedro estava pregando, em determinado momento ele falou sobre o arrependimento dos pecados e a remissão através do sangue de Jesus. Quando de repente o Espírito caiu sobre os 12 que estavam lá, todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos falaram em outras línguas, passaram ali a engrandecer a Deus, todos. Se você vê em Atos capítulo 19, você também vai ver essa experiência. Quando Paulo foi à igreja em Éfeso, que nós lemos, e ele perguntou para aquele povo: recebeste o Espírito Santo quando creste? Aí Paulo fez essa pergunta. O que eles responderam? Não, nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Trazendo para os dias de hoje, quem teria fé de receber o Espírito Santo hoje, aqui e agora, se recebesse uma palavra dessa de Paulo? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí vocês me responderiam: não ouvimos falar do Espírito Santo. Vocês foram batizados em quê? Qual o batismo? De João. Não. Esse é outra dispensação. Ele batizava para arrependimento. E ele mesmo falou: vem alguém após eu, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse é Jesus Cristo. E aí, batizou em nome de Jesus, impôs as mãos sobre eles. Eles não tiveram dificuldade de receber o revestimento de poder, porque eles não aprenderam errado. Eles receberam pela fé. O apóstolo Paulo estava ali e ministrou na hora. Os 12 passaram a falar em outras línguas. Os 12 passaram a profetizar. A oração em línguas não é para as pessoas perfeitas. A oração em línguas é um suporte para que você vença as imperfeições. Porque você vai orando em outras línguas, o seu espírito é edificado. Você vai orando em outras línguas, você começa a ficar mais robusto, mais ousado.
mais resistente ao pecado, mais resistente ao diabo, mais resistente ao mundo. Você fica resistente, você fica blindado à medida que você se entrega ao Espírito Santo. Quando você se entrega ao Espírito Santo, você não perde o sinal. Quando você afasta da torre, ali que vai mandar a frequência, ou então ali do seu aparelho ali de internet, você acerta a distância, você vai perdendo o sinal. Daqui a pouco desconectou. Aí você tem que voltar lá perto e entrar novamente, conectar novamente. Você está conectado. À medida que você entra em oração em línguas pela fé, pessoas levantam contra você, falta dinheiro, o diabo joga enfermidade, o diabo joga contenda na família, parece que piora tudo, parece que o inferno todo levanta contra você. Mas se você persevera, o sinal vai aumentando. O sinal vai aumentando. Daqui a pouco vem o discernimento. Você levanta os braços dentro de casa, você sente aquele arrepio. Vai sair em nome de Jesus toda opressão. Quem já fez isso? Sente a presença do diabo e sente o medo. E você quer ligar a luz. Eu faço ao contrário. O medo vem. Eu vou lá e desligo o interruptor para mostrar que eu posso dominar o medo, porque eu tenho autoridade sobre os demônios. Jesus deu autoridade sobre os demônios. A igreja tem autoridade sobre os demônios. Qualquer pessoa pode expulsar demônios. Uma criança, um jovem que tem um entendimento que há poder no nome de Jesus, pode expulsar demônio. E eu vou orando, o sinal vai aumentando. Uma barrinha, 2, 3. Chega um momento que você está mergulhado na unção. Aí quando você pensa, menos pensa, você está orando 1 hora, 2, 3. Você passa o dia no quarto. Mas é um hábito que você vai desenvolvendo, não é da noite para o dia, tem que ter uma perseverança. Você não pode parar de orar em línguas. Seja fiel, nem que seja nos 15 minutos que você tem. O seu espírito vai gerar fome e você vai querer mais. Você não vai ficar nos 15 minutos, mas seja fiel. Não faça um propósito, eu vou orar 1 hora por dia, mas aí você ora uma semana, na outra você não ora. Não, eu vou orar 15 minutos por dia. 1 mês inteiro eu decido orar em outra língua, acontece que acontecer, eu vou parar 15 minutos, 10 minutos nesse quarto, ninguém vai me tirar. E começa a orar 10 minutos, você vai ver o que vai acontecer, vai aumentando a carga, você vai sentir a presença de Deus, você vai ouvir a voz de Deus, Deus vai te dar sensibilidade, Deus vai trazer revelação da palavra. Glórias a Jesus. Deus é bom, aleluia. Você vai ficar sensível, você vai ter revelação da palavra. Eu vou entrar em outra parte agora, que é a reunião de oração da igreja. 2ª, 4ª e 6ª. O que Deus colocou no meu coração? Essa reunião, ela não é para a igreja. Não é interessante isso? Essa reunião não é, o foco não é a igreja, o foco é Deus. Essa reunião não é para você se fortalecer. O foco é Deus. Eu venho, não é para me fortalecer. Eu venho para buscar a presença de Deus. Por isso que o foco não é a igreja. O foco não é você. O foco é Deus. O foco não é fazer uma campanha. Olha, 2 meses, 3, eu vou estar orando, 2ª, 4ª, 6ª. Não é isso. O foco é buscar a presença de Deus. Então, quando você pensa sobre a questão do foco, fica mais fácil de eu deslocar para esse lugar, para buscar a presença de Deus, não por causa de uma necessidade, mas que seja gerado nos nossos corações, como foi cantado, um amor pela presença de Deus. E esse amor ele tem que ser provocado. E eu tenho que cultivar um hábito, eu vou lá por causa da presença. Não vou para me fortalecer. É uma consequência, você vai se fortalecer. Com certeza, você vai fortalecer. Com certeza, você vai crescer, você vai ser edificado. Mas o foco não é esse. O foco, eu vou entrar na presença de Deus, eu vou mergulhar na presença de Deus, e abrindo o coração para a igreja hoje. Hoje eu vou abrir meu coração. Eu falei com 1 ou 2 pessoas. O meu sonho, há quase 20 anos atrás,
é que um dia a igreja tem a oração de segunda a segunda, 24 horas por dia. Por quê? Porque eu fui criado no meio de oração, a minha literatura era coisas de oração, eu sonho com avivamento, eu sonho com gente passando na calçada, entrando chorando, se entregando a Cristo, eu sonho com pessoas ali, demônios saindo gritando, eu sonho com pessoas sendo curadas instantaneamente. Então, quando eu venho, quantas vezes a gente vem cansado, quantas vezes, mas a questão é que algo queima dentro do meu coração. Eu fui compartilhar esses dias, acho que foi com o Vitor. Quando eu comecei a falar isso para ele, eu fiquei doido por dentro. No apartamento, conversando ali normal, eu falei, rapaz, eu estou doido, cara, fala esse assunto aqui. Eu saio fora de mim, porque é um sonho que Deus colocou. Satanás, ele não vai levar você a orar. A sua carne não vai levar você a orar. Agora, irmãos, eu vou alertar a igreja, é um alerta, não é uma regra, mas pelo menos uma vez por semana está tendo um derramamento de unção muito forte aqui. Quarta-feira foi como se o pastor Leandro estivesse ministrando aqui, irmãos, foi tomado aqui, ministrando, pondo a mão na cabeça, gente caindo. Semana passada a mesma coisa, está começando a vir gente de fora, está começando a vir carros de pessoas de fora. A outra igreja está observando a gente no estacionamento quarta-feira. Isso é para vocês. Não tem como haver avivamento, um orando lá, outro orando ali, outro orando acolá. Ou você decide que você quer se tornar uma igreja que ora junto. Você pode perder o mover. E eu estou vendo acontecer isso aqui, irmãos. Isso aqui é para vocês. Porque se você ficar no culto de domingo, se Deus resolver fazer um mover no meio da semana, por causa da forma, você pode perder esse mover. E eu não estou exagerando, quando teve a unção de derramar aqui, que eu pensei que ia sair gente carregada literalmente quarta-feira aqui. Então, 2 dias não teve, no outro dia teve. Semana passada, um dia teve. Eu sou surpreendido, que eu venho só para orar. Daqui a pouco está um mover, a gente começa a botar a mão na cabeça, daqui a pouco vem profecia, daqui a pouco vem visão. Não há o modelo. Eu me recolhi, eu me retraí e falei, Senhor, eu não vou buscar nada, eu vou buscar a Tua presença e eu não quero mais esperar aquela manifestação, porque a minha expectativa estava na manifestação, e quando não vinha manifestação, e a oração parece que era um peso. Aí eu falei, não vou concentrar na manifestação. Por quê? Uma palavra lá naquele acampamento grudou no meu coração, através da boca do pastor Moisés. Não foque no resultado, foque em Deus. Irmãos, não foque em reunião do pastor Isaías, segunda, terça e quarta. Foque em Deus, determine vir. Quebre esse jugo. Irmão, não se engane. A unidade é espiritual. A gente pode ter comunhão, almoço. Se a igreja não orar junto, não estabelece aquela unidade no espírito. Então a oração não é para você. Eu sofri na 512. A igreja lá. Quantas vezes eu estava lá sozinho, abri a porta, aquela grade no começo. Aí um dia eu abri, pesada para mim, que eu estava ruim da coluna, fibromialgia. Eu falei, Senhor, não vem ninguém. Eu estava abrindo assim, eu pensei, eu não falei. Deus falou comigo, você veio ver quantas pessoas que vão orar com você ou buscar minha presença? Nunca mais me preocupei com a quantidade de pessoas num culto ou numa reunião. Eu não estou preocupado em encher essa igreja de pessoas que oram segunda, terça e quarta. Eu estou falando para o bem da igreja. Porque se a igreja não vir, eu vou estar orando da mesma maneira, eu vou buscar da mesma maneira. Eu quero a presença, eu quero me consumir na presença de Deus. Eu quero morrer, mas vendo o avivamento. Eu não quero partir dessa terra sem ver esse avivamento. E ora em línguas, irmãos. A visão é essa mesmo. Eu não tenho como eu voltar atrás. Se for para voltar atrás, eu vou fazer o curso de teologia, completar. Vou comprar minhas 3 enciclopédias que eu quero comprar. De grego, de hebraico, eu vou mergulhar mesmo. Deus me deu capacidade para assimilar essas coisas. Mas eu não quero mais essas coisas, eu quero buscar a presença de Deus. Para quando você olha alguém assim, você pega, não fala nada, uma palavra que você fala, desmonta a pessoa por causa da presença. Quantas vezes eu fui visitado no quartel, diante do coronel, diante de outro coronel, dos comandantes que estavam sobre mim, quase todos, eu despachando documentos, coisas burocráticas, a unção vinha, vá, e eu sentia aquela unção, eu ficava parado, e olhava para o chão, e ele assinando os documentos, eu saía
Por que o Senhor fez isso, Espírito Santo? Eu não entendi. Eu estava tão concentrado em Deus. E isso, se eu pudesse passar para os irmãos, de uma só vez eu passaria essa fome, eu passaria essa sede, mas eu não tenho capacidade. Eu só posso convidar os irmãos para o banquete. Vim orar, buscar a presença de Deus. Foca nele, irmãos. A carne não está chamando você para orar, o diabo não está chamando você para orar. O Espírito Santo, ele chama para orar. Orar em todo o tempo, persevere na oração. O padrão da igreja de Atos é orar junto, não é orar isolado. E hoje a gente inventa tanta coisa, irmãos. Eu tive 2 filhos, nenhum dos 2 me barraram em oração. Quando a Cristiana estava grávida, a irmã falou para ela: você vai ver, você não vai ser mais intensa agora, porque quando a sua filha nascer, você não vai ser intensa, você vai ter que se preocupar com a sua filha. Sabe o que nós fizemos com a Nayara? Botamos no Moisés, sem cobrir nada, aquele Moisésinho, aquela embalagem de madeira ali. Fomos para o Monte do Pessu, céu aberto, nem botamos coberto em cima. Fomos orar a noite toda, eu e minha esposa, e o balaio, a lua batendo em cima da Nayara. Quantas vezes fomos fazer obra de libertação nas casas? Tiroteio, eu e minha esposa pegamos tiroteio com a Nayara no colo, assalto com a Nayara no colo. Quantas vezes enfrentamos as coisas? E vigília na igreja, ali, a gente colocava o colchãozinho ali. Aí veio o Caleb, a mesma coisa. Criança, não te atrapalha, criança é a bênção, é você que limita a sua vida. Agora, se você ocupar, pensar nas coisas dessa terra, não vai sobrar tempo para Deus na sua vida. E você pode sair dessa terra sem cumprir o seu chamado, porque você se prendeu nas coisas dessa terra. Deus abençoe a igreja. E eu vou dizer aos irmãos, o que me tirou da cama, do leito de enfermidade, foi a oração em línguas, viu? Pode ter certeza. Muita dor, muito remédio, muita intoxicação, e sem força para levantar, e orando 8, 10, 12, 14 horas, lendo Bíblia. Não era para mim estar aqui de pé não, irmãos. Tua fidelidade. Aleluias. Se entregue agora ao Espírito Santo. Vamos fazer oração aqui. Você que já ora em línguas, sente que precisa de uma unção, de um renovo nessa noite. Você quer receber uma nova unção, você quer receber uma nova graça. Você que já moveu muito em oração em línguas e hoje não consegue, ou está orando e quer mais. Você quer mais? Você vem aqui na frente, eu vou orar por você. Você que tem dons que estão apagados, que não manifesta mais. Hoje é noite de renovação. Deus fala que avive o dom que é em ti, que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Tua fidelidade É grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu. Se você quiser receber o renovo, vem aqui na frente. Se você está com dificuldade de orar, se você não está operando mais nos dons espirituais, aleluia. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu. Bendito Deus. Me ajuda aqui, alguém atrás, por Tua favor. fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade
sora balachanda na balaba. tua fidelidade Hereda na barandere galama. Pai, aquele dia ele estava aqui, ó Pai, com o pastor Marcelo. E ele falou contigo. Nessa noite, ó Deus, renova, fortalece. Era mandará galama, xandará galama. Brahma yetere galama na sorra, brabraquetere balá. Eu declaro a unção sobre a sua vida. Eu declaro a unção que quebra jugo. Eu declaro fortalecimento. Eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba. Dera balabarandará. Dera balachandará galama. Rastorandere galamana sori andará balabachandará balaba. Venha, Pai, o renovo. Venha a tua unção. Eu declaro a unção sobre a sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba. Querido Espírito de Deus, o Senhor chamou antes da fundação do mundo. O Senhor estava lá naquela mesa com o Pai, quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem segundo a semelhança. O Senhor estava lá quando o livro foi registrado todos os dias. O Senhor estava lá quando os dons foram derramados, teu poder. E o Senhor, ó Deus, diz que os dons são irrevogáveis. Os dons de Deus e os chamamentos são irrevogáveis. Os céus não revogaram o chamado. Os céus não revogaram os dons. Por isso seja renovado nessa noite. Eu chamo a existência sobre a sua vida, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. A unção, o poder de Deus vem sobre você. Em nome de Jesus, receba agora. Cheia. Dará barandere galamas. Dera mandana galama suriandara balabachandere galamanamanai. Cheia, 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 cheia. Seja ativado os dons, seja ativado visões, seja ativado percepção espiritual, seja ativado força. Dere andara balabachandere balabará. Dará zereandara bala rebababa. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Darás tere manamai andere balabachandara balabaçô. Obrigado, Pai. Aleluias. Pai, muito obrigado. Que venha uma graça sobre a igreja, para o lugar secreto, para buscar a tua presença, para estarmos juntos, ó Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos momentos de adoração. Obrigado pelo que está por vir sobre nós. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Acho que a Rosângela vai falar. Quer falar alguma coisa do amor? Ano novo. Só um minutinho, senta aí que a Rosângela vai dar um aviso aqui do ano novo aqui rapidinho.